Você é uma excelente estudante até que você vai na enfermaria entregar uma roupa para um garoto. Só que seu pai faz você fazer coisas eróticas na frente dele. O que será que aconteceu? Esse anime é Ao-chan não pode estudar e nesse vídeo vai ter 3 episódios. O anime começa com uma linda garota falando que o significado do seu nome veio da suruba e todos ficaram assustados. E vem a opening. Ao-chan é a melhor aluna da classe e que pretende se esforçar muito para ir mais longe possível dos seus sonhos. Até que chega um garoto perguntando como ela tira nota boa. Ela pergunta se ele já não tentou estudar. E chega os amigos dele. Ao-chan fala que vivem em espaços diferentes. Logo depois ele pergunta se ela está jogando no celular e ela pede para ele sair. Ela fica pensativa e acha que todos estão pensando coisas erradas dela e fala que os homens são apenas animais no cio, que aquele moleque só quer fazer algo indecente com ela. E ela já imagina ele falando várias coisas indecentes. Ela não quer que isso aconteça. Quando o moleque olha para o lado, ela sumiu e todos falam que ela é frio com todo mundo e ela lá no lado de fora mexendo no celular. Logo vai embora? Quando ela chega em casa, o pai dela pede um bolo de bustos. Sim, e chega um cara falando que é melhor pegar para ele se inspirar, e a mina mostra que o pai dela é um escritor de romance erótico. Ela ataca a colher na ignorância. Antes dela ir embora, ela fala para o pai dela deixar ela quieta, e o pai pensa que ela está no cio. No outro dia, Ao-chan já pensa que tem que falar não para o outro garoto, mas chega seu treinador pedindo para ela levar as roupas para o moleque que tá na enfermaria. Corta para eles batendo um papo sobre as minas, e a waifuzinha escutando tudo. Ela aparece na porta para trazer a roupa. Ela entrega e pede para ele escutar o que ela vai dizer. Ela fala que ele é da hora, até que vê seu pai na janela. Quando o moleque vai ver, a mina pula para cima dele, deixando ela bastante tímida. O coração dela acelera e quando ela vai falar, o pai dela levanta a blusa, mostrando seus bustos para o moleque. O moleque parte para cima, mas ele põe um casaco e pede para ela se valorizar e logo se declara para aquela mina. E ela não entendeu nada. Corta para a cena dela do metrô. E ela fica se reclamando, não entendendo nada. Depois dele se confessar para Ao-chan, ela passa a noite com pensamentos pervertidos, mas fala que não tem tempo para se preocupar para os desejos. Mas ouve um amigo de Kijama falando que o dele é enorme. A deixando surpresa, ela ouve que dá para medir pelo tamanho da mão, ficando envergonhada. E seu amigo de Kijima fala que o seu é mediano e não causa dor. Ao-chan não entende o porquê da dor. Por conta de seu pai ter aquilo grande, era motivo de orgulho. Kijima foi falar com ela. Ela toma um susto e começa a olhar para suas causas, ficando toda tímida. Na casa de Ori, ela pergunta para seu pai se aquilo grande causa dor. Seu pai não nega. Ela pergunta que tipo de dor. Seu pai começa a falar o que pode acontecer e a deixando assustada, falando que aquilo é uma arma letal e assim confirmar o tamanho de Kijima vai rejeitá-lo. Ori foi com estilo nerd para a escola para tentar afastar Kijima. O amigo de Kijima começa a elogiá-la. Ela não entende o motivo do elogio. Então ele começa a falar os motivos e resume falando que ela está sexy. Kijima não nega, a deixando triste. Ori foi melhorar seu visual e Kijima foi pedir desculpas. E ouve o estômago da Ori roncando, a chamando para comer. Os dois vão para o telhado da escola com Kijima dormindo e Ori preocupada por estar matando aula. Ela tem a ideia de tentar checar aquilo e vai indo pra cima com a cara de tarada. E quando vai pegar, Kijima segura, falando que ela pode pegar se quiser. E Ori percebe que suas mãos são enormes e tenta explicar o motivo, mas desesperada faz uma má escolha de palavras, parecendo que ela rejeitou Kijima. Ele fala que pelo menos tem que tentar. Ori fala que estão em níveis diferentes de experiência, mas Kijima fala que seria a primeira vez entre ele e ela, e pede para ela pensar um pouco mais antes de rejeitar, a deixando toda tímida, aceitando seu pedido. Ori se arrepende de sua resposta, trocando até seus números em sua casa. Seu pai está curioso para saber os babados, mas ela fala que não tem nada acontecendo, então seu pai fala para ela escolher entre o feitiço favorito. Ela começa a jogar tudo fora e acaba ficando de mau humor na escola. Kijima decide ir até ela estudar inglês. Ori abre seu livro e percebe que seu pai trocou por um manual de mais 18, falando que era para ela ler junto com Kijima. Quando ela termina de imaginar, fica tímida e brava, tacando seu livro em Kijima. Quando ela ia chamar ele para estudar, o deixando deprimido. Ori vai almoçar no telhado e percebe que trocou os livros, a deixando desesperada e acaba indo atrás de Kijima. Ele acha que ela quer estudar e os únicos pensamentos de Ori é para ele não ver o manual. Ele fala que ela é incrível e que o livro dela é bem avançado e pergunta se ela quer fazer agora. Ela não entende o que ele está pensando
Ele fala que não vê problema em fazer isso em público, a deixando com pensamentos errados ela. Ele pede para ela ensinar e começa a achar que Kijima é masoquista e fala para ele que não está rejeitando, então Kijima fala para estudarem com o livro na próxima. Ela pede seu livro de volta, Kijima recusa devolver e agora ela acha que ele é sádico e tenta recuperar seu livro. Ele fala que ela é muito fofa e devolve seu livro. Ori fala que isso é constrangedor e pede para ele não falar para ninguém. Kijima fala que isso só mostra que ela está estudando inglês, fazendo seus pensamentos errados despencarem. Em sua casa, Ori reclama do livro de seu pai e fala que não sentiu nada, mas com Kijima ela se sentia nervosa. Ori falta o passeio da escola para estudar. Seu pai fica indignado, falando para ela ir. Ela fala que todos ficam no mesmo quarto, podendo virar uma enorme orgia. Seu pai fica orgulhoso. Na viagem escolar, ela só pensa em proteger seu corpo, que acaba esbarrando em Kijima, fugindo dele de novo. Os amigos de Kijima falam para ele procurar alguém mais fácil. Kijima diz que até as coisas mais irritantes são fofas, se for a Ori fazendo. Algumas garotas ouvem isso e vão atrás da Ori para saber, falando para fazerem uma festa noturna e que vão convidar Kijima. Ori entra em desespero e não consegue negar. Pensamentos impróprios atacam novamente e fala que está com uma calcinha sem graça e decide falar pro Kijima recusar o convite. Ela entra no quarto direto e vê que não tem ninguém, mas nesse momento chegam os machos e a Ori decide se esconder. Kijima vê o armário meio aberto e tenta fechar, mas Ori fica se segurando por dentro e se salva. Os amigos de Kijima foram na máquina de comida. Kijima fica sozinho no quarto e coloca a mão dentro do armário, tocando nas coxas de Ori. Kijima acha que é um gato. Depois de conseguir abrir, ele vê que era uma gata. Se surpreende, ela fala que veio ver ele e Kijima diz para ela ir, antes que os outros voltem. Kijima pergunta em que parte ele tocou, deixando a Ori toda envergonhada, e ela acaba caindo em cima dele, e nesse momento chegam os amigos dos dois. Seus amigos decidem ir para um teste de coragem duplas. Ori está tremendo de medo e vai com Kijima. Quando eles chegam no templo, Ori decide usar o banheiro e aparece uma mão no chão, a fazendo correr direto para o Kijima. Quando ele foi ver o que era apenas uma luva. Quando ele foi falar com Ori, ele vê que a saia de Ori está levantada e decide dar dicas para não ser constrangedor, mas ela não se toca e continua andando normalmente. Kijima continua dando dicas e Ori pensa que ele não consegue esquecer das coxas dela e fala que vai se proteger. Kijima começa a falar muitos maus entendidos, fazendo Ori querer ir sozinha pela trilha. Kijima a impede de ir, fazendo ela ter mais pensamentos errados, e quando ela tenta correr, ela cai e começa a chorar. Kijima pede desculpa e levanta Ori ao luar. Ori achou que ele iria beijar ela e ele apenas amarra o seu casaco nela, falando que dava para ver sua calcinha, a fazendo desmaiar.